enfim, o que você gostaria de sugerir aos nossos leitores e espectadores? Olha, um livro que eu sempre recomendo, eu até falei com a Laila, é um livro do professor Luiz Henrique Tavares, quando ele fez pós-doutorado na Inglaterra, chamado Comércio Proibido de Escravos. Esse aí. Esse senhor é brilhante. E esse livro, ele dá o caminho das pedras, viu, Haroldo, para você pesquisar no National Archive, em Kew Gardens, na Inglaterra. Foi esse livro que me permitiu fazer toda a pesquisa com os ingleses, entendeu? É fora de série. É lógico que também não pode deixar de falar do Leslie Bethel e vários outros historiadores que trabalham com os ingleses, mas recomendo esse livro. Recomendo também um livro recente da História Econômica do Brasil, organizado pela Rita Almico, Luiz Fernando Saraiva e Walter, esse aí, da Alcitec, que tem publicado muitos textos de história econômica e também trabalhando com o tráfico de escravos, o comércio ilegal, recomendo, tá? E que eu acho importante. Fora os livros de história social, que citaram aí da Ângela Alonso, do meu amigo Ricardo Salles, e de vários outros trabalhos que eu recomendo, da Beatriz Mabegonian, do Ricardo Salles, do Rafael Marques, com toda a diferença entre eles, tá? Mas eu acho que quanto mais livro, melhor, independente da perspectiva, se é assim ou assado. São belíssimos livros que eu recomendo. Tá? Com relação ao filme, um filme que todo mundo passa quando é professor de história de ensino médio é o filme do Mauá, né? O Imperador e o Rei, não é esse? Tá, esse aí. É um filme que me dá tristeza, porque é aquela coisa do mito do empreendedor, né? Aquele homem né, acima do rei, e não é nada disso. Ele é um homem do império, ele é um homem de sociedade de corte, tá? Ele é um homem que beijava a mão do imperador. Não vamos parar com essa história. Era um escravista, tinha escravos nas suas fábricas, então para com esse negócio, tá? Mas é um filme que fala de alguns personagens interessantes. A minha chatice desse filme é isso, que é muito mito do empreendedor e fala pouco do João Rodrigues Pereira de Almeida. Quando ele aparece, parece que é um português butinudo, não é isso, Haroldo? Mas não é nada de butinudo. Nada de butinudo. Tá? Tanto não é, só para a gente terminar, é o Pereira de Almeida que financiou o Saint-Hilaire. Você sabia dessa história? Não sabia. É, nas viagens do Saint-Hilaire para Minas, o Saint-Hilaire fala: o senhor do engenho de Ubá, João Rodrigues Pereira de Almeida, emitiu uma letra para me descontar, para poder acesso a ter recursos. Tá, 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 tá. O que eu acho gozado do Saint-Hilaire é que ele esquece que o Pereira de Almeida é senhor do engenho, mas é dono de escravos e traficante de escravos. Isso que o Saint-Hilaire esqueceu. Esqueceu não, né, Haroldo? Ele, né, deixou passar, vamos dizer assim. Achou Tá? normal, né? Porque era um senhor do engenho. Mas olha só que personagem. Tá? E volto, né? Como o Sérgio Buarque de Holanda é brilhante, né? Quando pega e chama atenção. Além da nobreza da terra, que vem lá, né? Vem da penetração portuguesa, né? Nessa América Portuguesa, no Brasil e tal, chama atenção do papel dos negociantes reynóis. Tá? E aí é uma coisa que eu tenho trabalhado muito, e esse enraizamento deles e a riqueza deles. E mais, eles se tornando fazendeiros, casando com as filhas de fazendeiros, e que vai constituir essa classe senhorial nossa, né, Haroldo? Nossa não, né? Que forjou o Estado Imperial e está presente até hoje e dá nostalgia, né? Quando a gente vê esse pessoal bolsonarista, esses monarquistas hoje, como tem uma nostalgia imperial de como era bom lá atrás. Bom para quem, né? Exato. Qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Bom, eu trouxe como sugestão o livro 11 Astros, do Mahmoud Darwish, que é um poeta palestino. Ele é referência, tá? Infelizmente, eu não conhecia há mais tempo, mas ele tem uma coletânea de poesias maravilhosas, a editora é a Tabla, e é sobre a luta do povo palestino, assim, sabe? Nesse momento que a gente está vivendo, que a gente tem que prestar total e incondicional solidariedade ao povo palestino. Esse livro me ajudou, pelo menos, a entender a luta do povo palestino por uma outra forma que não fosse só
pelo discurso racional, mas pela experiência estética, né? Que ela te tira do presente e te coloca em outro lugar. E as poesias dele, contando a dor e a luta do povo dele, as opressões que ele sofre por parte do Estado de Israel, do regime colonial e racista do sionismo. Então, é um livro muito lindo. Quem gosta de poesia, eu acho que vale a pena ler, porque ajuda a gente a entender essa luta tão importante por outros meios, né? Pelo lado do sensível. Perfeito, Suzana. Para fechar, qual filme ou série também você poderia indicar a quem nos acompanha? O filme eu estou indicando o Erdington. Eu não sei exatamente, deixa aparecer aí na tela, porque eu estou com medo de falar errado o nome, que é nome estrangeiro. Toni Erdmann, perdão, Toni Erdmann. Gente, esse filme é um filme alemão, de uma diretora alemã, e a atriz principal é a mesma atriz do Anatomia de uma Queda, que, na verdade, é o filme que está no cinema agora, e que concorreu ao Oscar. Essa atriz, eu esqueci o nome, acho que é Sandra Hüller, o nome dela, é uma alemã. E eu ia indicar Anatomia de uma Queda, que é um filme muito legal, vale muito a pena ver no cinema. Mas como todo mundo já está sabendo, eu achei melhor indicar um outro filme dela, que é esse, Toni Erdmann, que ela tá espetacular também, gente. Ela é uma atriz maravilhosa, assim, não é só nesse filme no Anatomia de uma Queda. E para vocês conhecerem um outro perfil dela, em outro filme. E é uma história de um conflito entre pai e filha. Ela é uma workaholic, viciada em trabalho, e ela tem esse pai desajeitado, que nunca deu certo na vida, e aí eles tentam se encontrar nesses encontros e desencontros da relação dele, aquela coisa de quando ela era criança, mas ao mesmo tempo a raiva que ela tem dele agora como adulto. Então é muito bacana, é engraçado, é um filme diferente, eu confesso que eu tenho um gosto diferente para filme, mas ver o trailer no YouTube, acho que vocês vão gostar, é um filme divertido, né? Mas é um filme que sai um pouco do padrão, assim, hollywoodiano, mas é bem interessante, eu recomendaria esse. Chegando ao fim da entrevista, mas antes de terminar a entrevista, a gente sempre pede aqui para os nossos convidados indicações de livros, filmes ou séries para os nossos espectadores, né? Você tem alguma indicação? Eu tenho 3 indicações aí. A primeira é o livro do James Baldwin, né, que é um escritor norte-americano, é um autor que lutou pelos direitos civis, né, na década de 60, é um autor gay, negro, e que vai falar aí da realidade dos negros na década de 1930 nos Estados Unidos, e que é muito atual, né? Então, eu super indico esse livro, é um livro muito filosófico, é muito bem escrito. Então, essa seria a minha indicação de livro. E de filme, né, eu indicaria o filme que saiu agora, né, que estava concorrendo ao Oscar, né, o American Fiction, ou Ficção Americana, e que trata de uma questão muito interessante, que é um escritor negro, né, nos Estados Unidos, e que entra num dilema, né, assim, qual é a obrigação dele com as questões raciais, né, se ele deve, de fato, escrever sobre isso, se, de fato, ele tem liberdade para escrever qualquer coisa. Eu acho que é um filme muito inteligente, um filme com um roteiro brilhante, e que toca em questões, assim, muito essenciais, assim, para a gente pensar também na militância, né, qual a importância, né, de a gente também deixar as coisas mais complexas, e eu acho que o American Fiction traz isso, né, de maneira muito brilhante. E, por último, eu indicaria uma série brasileira, que, se eu não me engano, está chegando na 3ª ou 4ª temporada, que é o Sintonia. É uma série brasileira que conta a história de 3 jovens que se passa na periferia de São Paulo, todo aquele universo, né, do mundo do funk, do mundo evangélico, da questão da criminalidade, das violências, né, que a população negra também sofre nesses espaços periféricos. E é um roteiro muito bem construído, eu super indico aí também o Sintonia. Jefferson, até quebrando o protocolo aqui, mas eu acho que foi uma ocasião tão curiosa que eu devia contar, né? Ontem eu, enfim, terminei meu turno aqui, fui fazer a janta, né? Já sabendo que amanhã te entrevistaria, sabendo que eu ia ter que me preparar depois da janta. E enquanto eu estava fazendo ali, acabou o gás
da minha cozinha, né? No momento de fazer a mistura, acabou o gás. Eu chamei o gás, veio o entregador depois de 15, 20 minutos. Aqui eu moro numa região, na periferia de uma cidade, na periferia de São Paulo, né? E aí ele veio, trocou o gás, tal, não sei o quê, entrou pela casa, obviamente, passou pelos livros, e aí na saída ele falou, parabéns. Aí eu falei, o quê? O quê? Não, parabéns pelos livros, né? E aí eu fiquei meio assim, falei, você lê também, né? Você lê bastante? Ele falou, eu leio bastante, mas os meus estão lá eu deixo eles num canto que é para o meu filho ver se interessa, né? Ver se aprende alguma coisa, ele falou. E aí eu não estava esperando aquilo, falei, que maravilha, né? Assim que se faz, que bom, né? Isso aí. E, enfim, depois fui me preparar para a sua entrevista, e aquilo ficou maquinando na minha mente. Eu lembrei de um trecho do Walden, do Thoreau, que ele está dizendo ali de um comerciante, né, analfabeto, que veio de uma situação de pobreza e se tornou um grande comerciante, acessou a riqueza, etc. E ele está fazendo ali uma homenagem aos livros, né, e dizendo que esse comerciante, depois que ele começa a ter acesso a determinados salões da riqueza, tem acesso a essas coisas, ele não se apega àquilo porque ele quer alguma coisa a mais. E aí ele chega nos escritores, né, e nos homens de cultura, etc. E aí o Thoreau diz ali, né, que a partir desse momento ele tenta dar aos filhos aquilo que ele não teve, né, o acesso à cultura que ele não teve. E aí ele se torna um fundador de família, a expressão do Thoreau. Então, eu queria ter dito isso ontem pro rapaz que veio trocar o gás aqui, né? Devia ter dito que ele é um fundador de família. Na minha... enfim, com toda a minha timidez, só consegui dizer que maravilha, né? Então, eu queria agradecer esse tipo de pessoas comuns que fazem questão de deixar os livros ao alcance das mãos dos seus filhos, pessoas como meus pais, que também eram trabalhadores comuns e que fizeram isso, e queria agradecer você por essa entrevista e também por escrever e colocar livros nas mãos das pessoas. Obrigado, Pedro, e que sejamos todos fundadores de família e leitores, né, para que a gente não precise passar novamente por isso. Obrigado aí pelo convite e até uma próxima. A gente pede aos entrevistados que sugiram um filme ou um livro, um filme e um livro para os espectadores, ou série, né? Quais são suas sugestões para os espectadores de Ópera Mundi? Eu escolhi 3 coisas, portanto eu vou ser rápida na apresentação. Uma dispensa apresentações, é o Bacurau, é um dos meus filmes preferidos de sempre. Acho que é uma metáfora perfeita para tanta coisa entre o Brasil e Portugal, e quem não teve a oportunidade de ver, certamente mais em Portugal do que no Brasil, que veja e que leia também, como tanto já se escreveu sobre o que o Bacurau pode representar, a distopia do capitalismo e a revolta possível contra a distopia capitalista. Os outros 2 são mais europeus. Um é uma série que está na Netflix, eu acho, mas já está está na plataforma da televisão pública portuguesa, RTP Play, que se chama O Parlamento. Em francês é Le Parlement, ou em inglês The Parliament. É uma sátira sobre o funcionamento do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu, independentemente de ser muito importante para muitas coisas, é o espaço, por definição, daquilo que nós chamamos a burocracia europeia. E esta sátira é uma série muito divertida, e eu acho que para quem não conhece o Parlamento Europeu, como é o caso de muitos brasileiros, vão ficar surpreendidos com o quão isto é próximo da verdade dentro do espírito satírico, como é evidente. O terceiro... E a RTP, ou seja, é grátis, né? Quem quer acessar o site, o sítio, pode Sim, assistir. RTP Play.
Aliás, tem uma série de coisas lá boas. As Novas Cartas Portuguesas tem muitas edições, é um livro que fez com que as Três Marias, que são as Três Marias que estão aí, a Maria Isabel Barrena, a Maria Teresa Horta e a Maria Velho da Costa, são três feministas portuguesas. Elas foram perseguidas pela ditadura por terem escrito estas novas cartas portuguesas. A edição deste livro e a publicação deste livro durante a ditadura é ela própria uma história de coragem. E, além disso, é uma reflexão, é um ensaio crítico sobre um país conservador por parte de três feministas progressistas à época, com muitas reflexões que ainda estão atuais e que eu super recomendo nos 50 anos do 25 de Abril, numa perspectiva feminista.